Galerinha, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que muitos estudantes me deixam dúvidas sobre fibras. Para que serve? O que são? A gente escuta muito isso, né? Olha, fibras são boas, a gente tem que utilizar fibras por causa do intestino, por causa da saúde imunológica, mas será que a gente tem que usar sempre? Será que não existe alguma recomendação, por exemplo, nesse momento tu não usa, né? Ou mesmo é para tudo, para todo tipo de doença, para qualquer situação específica? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre fibras alimentares, quais, quando utilizar, quando não utilizar cada tipo. Então, assunto muito importante para todo estudante profissional da área da saúde. Já deixa o teu like aqui nesse vídeo e já te inscreve aqui no nosso canal, porque tem muito conteúdo de qualidade. Não te esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo, falando sobre qual é o próximo assunto que tu quer ver aqui no nosso canal, sempre focando numa ideia técnica para nutrição, especialmente aplicada na prática clínica. Então, primeiro ponto, né, galera, o que são fibras alimentares? Fibra nada mais é do que um nutriente, porém ele não é tão clássico assim que nem carboidrato, proteína, gordura. Ela é a parte ali das plantas que o corpo ele não consegue digerir, porque a gente não tem as enzimas certas ali para quebrar algumas ligações químicas dentro daquelas fibras alimentares. Então, enquanto a gente tem o amido, que é um carboidrato de origem vegetal quebrado em glicose, as fibras passam praticamente intactas pelo nosso intestino delgado, chegando assim ao cólon. Ali, dependendo do tipo de fibra, elas podem ser fermentadas por bactérias, né? Então, elas vão poder ser transformadas naquilo que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, né? Que inclusive são uma energia para algumas células ali do cólon e inclusive tem algum certo efeito anti-inflamatório, né? Ou elas podem seguir de certa forma quase intactas, formando aquilo que a gente conhece como bolo fecal. Então, algumas curiosidades que a gente precisa entender, galera. A gente pode chamar as fibras de carboidratos indigestos, né? De maneira informal, mas isso não significa que elas não tenham valor. Por exemplo, elas nutrem nossas bactérias intestinais, né? Que inclusive vão ser parte da digestão do que a gente não consegue digerir. Ponto 2, fibra não é tudo igual, tá? Cada vegetal vai ter uma combinação única, por isso que a gente procura sempre uma variação dietética, né? É aquilo que os nutris e nutris lá da década de 90, de 80 falavam, variedade é tudo. De fato, segue assim, né? A gente tem, diferente de vaca ou cavalo que tem, né, enzima para digerir a celulose, a gente depende da nossa microbiota intestinal, pelo menos para aproveitar parte dessa fibra. E um ponto de curiosidade interessante também é que muita gente acredita que mesmo não digeridas, né, elas não têm energia, não funciona bem assim, tá? Algumas fibras fermentáveis, por exemplo, elas podem render energia, aproximadamente 2 calorias ali por grama, né, da fibra. Outros 2 pontos de curiosidade que eu gosto de trazer é o seguinte: a gente, quando vai para a parte de processamento, industrialização, quanto mais processado for esse alimento, menos fibra vai sobrar. Então é por isso que a gente pega arroz integral, pão integral, né, frutas com casca, tem muito mais fibra que as versões, literalmente, que passam por um refinamento, as suas versões refinadas, certo? E o último ponto de curiosidade, digamos assim, é que fibra não é só o intestino. Tá? A gente tem a fibra historicamente sendo vista como uma ideia de laxante natural, né? Mas a gente tem hoje boas evidências que ela atua no metabolismo, na imunidade e até na questão do cérebro, no famoso eixo intestino-cérebro. Então vamos discutir ponto por ponto disso aqui. Primeira situação é a gente classificar os tipos de fibras. Vamos lá. A gente tem 2 classificações principais que a gente pode trazer da literatura: solúvel e insolúvel. O próprio nome já diz, né, galera? Uma fibra solúvel é aquela que se dissolve em água, então ela vai formar um gel com um aspecto viscoso ali no trato gastrointestinal. Então, só por esse ponto que acontece nesse tipo de fibra, a gente já entende que ela pode retardar esvaziamento gástrico, diminuir a absorção de glicose, reduzir também, controlar a absorção de colesterol, ou seja,
A gente está falando de um tipo de fibra quando se trata da fibra solúvel, que atua na proteção cardiovascular, no controle metabólico, glicêmico e, claro, se retarda o esvaziamento gástrico, dá mais saciedade para o ser humano. Exemplos que a gente tem clássicos aí na literatura. Psyllium, inulina, muito conhecida também a beta-glucana, que a gente vai encontrar especialmente na aveia, e a pectina, que a gente encontra nas frutas, certo? Enquanto a classificação da fibra solúvel, obviamente, a gente tem o outro tipo de fibra, que é a fibra insolúvel. O próprio nome já diz, ela não é soluta em água, então ela contribui para aumentar, né, o bolo fecal. Então, se a gente pensar nessa característica especial dela, a gente está falando de uma fibra que vai contribuir com a prevenção da constipação, né? Vai acelerar ou melhorar a motilidade intestinal, acelerando o trânsito intestinal. E a gente vai encontrar na própria celulose, que eu citei aqui para vocês, e na hemicelulose, que eu vou trazer exemplos de onde a gente encontra cada tipo de fibra, mas especialmente a hemicelulose a gente vai encontrar em bastante verduras, assim, e também em trigo e no arroz integral, certo? Então, a gente tem essa grande classificação, né, que são fibras solúveis e insolúveis, mas a gente tem alguns outros tipos de classificação, digamos assim, né? A gente pode ter uma subclassificação delas, como, por exemplo, fibras que são fermentáveis e fibras que não são fermentáveis. Aí nas fibras fermentáveis a gente vai citar aquelas que são degradadas pela nossa microbiota intestinal e que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, como mencionado anteriormente. Aí a gente vai poder citar o acetato, o butirato, o propionato, né? E vão contribuir tanto no metabolismo energético quanto para a saúde intestinal. Exemplos clássicos, os frutooligossacarídeos, guardem esse nome, né? Já devem ter ouvido falar por aí, e a própria beta-glucana que eu citei anteriormente. Enquanto a gente tem uma outra classificação, você tem a fermentável, tem a não fermentável, que elas passam praticamente intactas ali pelo intestino e vão atuar principalmente no aumento do volume do bolo fecal, certo? E a gente ainda tem um destaque especial para evidências científicas a respeito da funcionalidade de cada tipo de fibra. Então a gente tem, por exemplo, o Psyllium, né, que ele vai ser interessante ali no controle glicêmico e lipidêmico, né, porque ele tem uma alta viscosidade. A gente tem a inulina e os frutooligossacarídeos atuando como prebióticos, né, então os prebióticos que atuam no crescimento de bactérias boas para o nosso intestino. A beta-glucana, que a gente vai encontrar especialmente na aveia, a gente encontra na cevada também, mas especialmente na aveia, inclusive classificando esse alimento como um alimento funcional por causa desse conteúdo de beta-glucana, e atuando dentro do controle lipídico, certo? E aí, ainda a gente tem as fibras que a gente pode chamar de resistentes ao amido, que a gente vai encontrar especialmente em alimentos resfriados. Então, por exemplo, um arroz frio, batata fria, né, que vão contribuir também na saúde intestinal. Então, vamos pensar na seguinte situação. A gente tem essa grande classificação, subclassificações, como eu destaquei, né? Então a gente vai poder falar o seguinte: solúveis, que controlam saciedade, glicemia, controle lipidêmico, né? Insolúveis, contribuem no trânsito intestinal, na constipação. As fermentáveis, né, que vão contribuir na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que tem um efeito anti-inflamatório bem interessante na microbiota. As não fermentáveis, que tem um efeito mais mecânico, né, contribuindo com o aumento do bolo fecal. Vamos pensar em fontes, galera. Vamos pensar em fontes. Nas fibras solúveis, as principais fontes que a gente tem para essa fibra que contribui muito para controle glicêmico, lipídico e para saciedade também, a gente vai encontrar em frutas como maçã, pera, laranja, morango, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, cereais integrais como na própria aveia e na cevada, né? Sementes, linhaça, chia, próprio Psyllium, e tubérculos como a batata doce, cenoura e aipim também, se eu não me engano. Já as fibras insolúveis, a gente vai encontrar especialmente em cereais integrais, e aí eu vou citar o milho, arroz integral, trigo integral, né? Verduras como couve, alface, brócolis,
hortaliças em geral, né, couve-flor, repolho, e até em oleaginosas, como nozes, amêndoas, castanhas. E como efeito prático, como já mencionado, ajuda no controle intestinal, ali prevenindo constipação, certo? Se a gente for para outra forma de classificação, que são as fermentáveis, a gente vai encontrar especialmente em frutas como banana, especialmente a banana verde, né? Vegetais como cebola, alho, aspargo, alcachofra, inclusive lotados aí para quem depois a gente vai ter uma aula sobre isso, inclusive, né? Os famosos food maps, né? Leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, cereais como a própria aveia, né? E tubérculos, como eu mencionei, mais resfriados, como batata, arroz, depois que a gente cozinha e resfria, inclusive, criando a ideia do amido resistente. Já nas não fermentáveis, principalmente no farelo de trigo, né? Aipo, casca de pepino e sementes, principalmente partes mais fibrosas das sementes, e elas vão contribuir, como já mencionado, aí, acelerando o trânsito intestinal, né, mas ainda sem tanta ação prebiótica, certo? Com relação aos seus efeitos na microbiota, vamos para um ponto muito importante aqui, galera. As fibras solúveis, principalmente aquelas que têm característica de fermentação, elas vão basicamente servir como um substrato, entre aspas, energético para bactérias benéficas, como a Bifidobacterium, os lactobacilos, né? Então, eles vão melhorar essa integridade da barreira intestinal, principalmente pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? O butirato, por exemplo, é um combustível importante para colonócitos, né? Vão reduzir inflamação intestinal, modular apetite, modular metabolismo via sinalização ali do eixo intestino-cérebro. Enquanto as fibras insolúveis, que têm essa característica de pouca fermentação, né? Elas, apesar de não ser metabolizadas em grande escala, pelo menos, né? Mas elas vão aumentar ali o volume fecal. E, de certa forma, a gente vai ter um ambiente mais propício, como alterações no pH e na retenção de água. Então, indiretamente, também vão beneficiar a microbiota. Mas, de fato, quando a gente pega fibras mais fermentáveis, como especialmente as solúveis, né, que vão produzir mais esses ácidos graxos de cadeia curta, vão trabalhar dentro da redução de inflamação intestinal, sistêmica, né, o próprio butirato como combustível ali, a gente vai ter uma ação de fato mais benéfica dentro da microbiota como um todo e dessas bactérias benéficas, como as citadas anteriormente, a Bifidobacterium e os lactobacilos. Agora, se a gente for para fibras altamente fermentáveis, né? Então prebióticas mais específicas, como a inulina, os famosos FOS, né, que são os fruto-oligosacarídeos, os galacto-oligosacarídeos, né, o próprio amido resistente também. Aí sim, a gente vai ter um efeito prebiótico muito interessante, certo? Inclusive, promovendo aquilo que a gente chama de diversidade microbiana, né, que é considerado um marcador de saúde intestinal e vai reduzir, inclusive, micro-organismos que a gente tem como classicamente sendo mais patogênicos. Enquanto que o amido resistente, né, a gente tem ele como uma fibra que mais gera butirato, né, e inclusive a gente tem algumas evidências aí de que o amido resistente pode estar relacionado com menor risco de câncer coloretal, mas especialmente controlando sensibilidade à insulina e, consequentemente, o controle glicêmico. A gente vai encontrar esse amido resistente, como eu já mencionei anteriormente, especialmente na banana, principalmente banana verde, né? E batata e arroz resfriados, aveia crua também, a gente consegue encontrar esse tipo de amido resistente. Vamos lá! Vamos pensar o seguinte, trouxe tudo isso de informação para vocês, agora vocês devem estar se perguntando, quando que eu vou utilizar, então, cada um desses tipos de fibras? Vamos lá. Se a gente está falando de fibras solúveis, especialmente as fermentáveis, que a gente vai encontrar em aveia, em psyllium, chia, linhaça, o que a gente vai estar pensando? Controle glicêmico, reduzir velocidade de absorção da glicose e melhorar a sensibilidade à insulina. Dislipidemia, controle do LDL, especialmente pelas beta-glucanas que a gente encontra na aveia. Controle de apetite e saciedade, então
pelo efeito de retardo do esvaziamento gástrico e até mesmo esse efeito duplo dentro de um contexto de síndrome metabólica. Um efeito duplo, por exemplo, no controle glicêmico e no próprio perfil lipídico, certo? Agora, quando a gente trata de fibras insolúveis, que a gente vai encontrar especialmente no farelo de trigo, no arroz integral, né, nas hortaliças mais fibrosas, em casca, talo de hortaliças e verduras, certo? Aí a gente vai estar trabalhando mais numa ideia, por exemplo, de constipação intestinal, vão contribuir para aumentar o volume fecal e acelerar o trânsito intestinal, certo? Também vão ter um efeito interessante ali na saciedade, né? Mas quando a gente, quem já teve problema, né, com diverticulose, a gente tem essa prevenção da diverticulose, especialmente quando ela não se encontra num estado inflamado. Mas um ponto importante, certo? É que em períodos onde o paciente, especialmente o paciente que tem síndrome do intestino irritável, se encontra com episódios mais que a gente chama de síndrome do intestino irritável na classificação D, né, ou seja, com mais diarreia, o excesso desse tipo de fibra pode causar desconforto intestinal, então a gente tem que ter um cuidado especial nesse caso. Agora, as fibras fermentáveis mais específicas, como os próprios fruto-oligosacarídeos, galacto-oligosacarídeos e o amido resistente, que a gente vai ter no alho, vai ter na cebola, na própria banana verde, que eu citei aqui várias vezes, nas leguminosas, aí sim a gente vai estar pensando num efeito praticamente direto na microbiota intestinal, né? Aumentando a ação de bifidobactério e do próprio lactobacillus. Então, quando a gente tem uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, com constipação mais predominante, o trabalho com esse tipo de fibra pode ser bem interessante. Além disso, dentro da prevenção do câncer coloretal, tem um efeito bem protetor, né? E até mesmo em doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, especialmente num estado de remissão, a gente tem uma melhora interessante aí da barreira intestinal, certo? E já nas fibras não fermentáveis, a gente vai ter uma indicação clínica na ideia de reduzir tempo de exposição da mucosa a agentes nocivos, né, e carcinogênicos, então tem um efeito protetor também no câncer de cólon, por exemplo, né? Quando a gente está pensando em dietas com uma característica mais para oferecer saciedade para o nosso paciente com obesidade, por exemplo, mas um cuidado muito especial, galera, um cuidado muito especial. Quando a gente está com o sujeito num distúrbio intestinal agudo, mais inflamatório, mais numa questão aguda, né? Tá bem com a mucosa intestinal ali irritada, a gente não é interessante que se trabalhe com fibras não fermentáveis isoladamente, porque pode acabar irritando a mucosa mais ainda, certo? Então, vamos lá. Um resumo prático aqui para vocês. Diabetes, dislipidemia, saciedade, fibra solúvel. Constipação, prevenção de diverticulose, fibra insolúvel. Microbiota, imunidade, né, que tem uma associação muito importante, fibras altamente fermentáveis, com uma ação prebiótica. Para um trânsito intestinal mais rápido, prevenção de constipação em momentos que o paciente está constipado, fibras não fermentáveis, certo? Então, eu deixei um resumo esquemático aqui para vocês, certo? Onde dá para, inclusive, vocês utilizarem na prática clínica de vocês, onde cada condição clínica e cada possibilidade de fibra e, inclusive, alimentos chaves que vocês vão poder utilizar. Então, a gente tem aqui no diabetes as solúveis fermentáveis, especialmente na aveia, nas leguminosas, no psyllium, né? Nas dislipidemias, as solúveis, como o próprio psyllium e aveia também, mas também na maçã, na pera. Para a obesidade, para a saciedade, uma combinação entre ambas, né? Então, utilizar chia, linhaça, aveia, arroz integral, né? Para atrasar esse esvaziamento gástrico. Quando a gente tem uma síndrome do intestino irritável, né? A famosa SIIC, né? Ou seja, num estado mais de constipação, as solúveis com uma cautela maior, então linhaça, aveia, chia, psyllium, e evitar o excesso de insolúveis para que não se tenha muito desconforto. Pensando especialmente na microbiota,
Aí a gente vai pensar nas fermentáveis mais específicas, né? Então que a gente encontra na banana verde, na inulina que tem na chicória, né? No alho, na cebola. Agora, se a gente está falando de uma de doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite, que se encontram num estado de remissão, aí a gente vai poder trabalhar com as fermentáveis como inulina, fruto-oligosacarídeos e galacto-oligosacarídeos, né, que a gente encontra em vegetais ricos em probióticos, leguminosas e frutas, vão acabar contribuindo muito com a melhora da barreira intestinal e reduzir a inflamação, certo? Agora, vamos para um ponto especial. Quando não utilizar cada tipo de fibra, ou pelo menos usar com cautela, né? Vamos partir do princípio de usar com cautela. Principalmente em casos onde o sujeito está com excesso de gases, na síndrome do intestino irritável, diarreia aguda, uma infecção gastrointestinal, uma fase aguda de algum tipo das doenças inflamatórias intestinais, né, que vai irritar mais a mucosa, né? Então, a gente vai procurar não utilizar muito, principalmente as fibras solúveis com características fermentáveis. Então, um exemplo aqui, galera, um paciente com a retocolite ulcerativa em crise pode acabar piorando com um psyllium ou muito fruto oligosacarídeo, certo? Fibras insolúveis, quando a gente tem um paciente com muita diarreia, né, uma síndrome do intestino irritável com característica mais de diarreia, né, porque elas vão acabar acelerando ainda mais o trânsito intestinal. Então, por exemplo, um farelo de trigo num sujeito com síndrome do intestino irritável pode acabar acelerando muito o trânsito intestinal desse paciente. Com relação às fibras fermentáveis específicas, como inulina, fruto-oligosacarídeos, né, os galacto-oligosacarídeos, o amido resistente, um paciente com excesso de gases, com distensão abdominal intensa, um paciente mais sensível a FODMAPs, né, um pós-operatório imediato ali com relação ao trato gastrointestinal, a gente pode agravar sintomas ali, por exemplo, com a inulina em pacientes que precisam seguir uma dieta mais low FODMAP. Certo? E as fibras não fermentáveis, a gente vai tomar um cuidado ali em pacientes, por exemplo, desidratados ou que tem baixa ingestão de líquido, né? Quando uma doença inflamatória intestinal está mais ativa também, porque essa fibra, inclusive a gente chama de abrasividade da fibra, né? Pode acabar causando mais dor, mais sangramento, né? Ou mesmo se a gente pensar em um exemplo, o próprio farelo de trigo em pacientes com uma doença de Crohn na fase mais ativa, acaba sendo contraindicado. Certo, galera? Então, aqui também eu deixo um resumo para vocês, né, de quando vocês podem utilizar na própria prática clínica, né, as solúveis, insolúveis, fermentáveis, né, com ação mais prebiótica, ou as não fermentáveis, quando a gente pode utilizar e quando pelo menos ter algum grau de cautela aí com o uso. Certo, galera? É isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Não te esquece, deixa o like aqui no canal, te inscreve no nosso canal, não perde a oportunidade de aprender junto comigo, certo? E contribui aí espalhando esse vídeo para a galera da nutrição, da medicina, da educação física, toda a galera da área da saúde. Claro, lembrando que prescrição dietética só com nutricionista. Valeu, galera. Até a próxima.